Como eu estava a dizer, isto é uma apresentação que eu tenho feito muito para alunos do ensino superior, mas que pode ser utilizado, aplica-se a qualquer pessoa que esteja à procura de emprego. E, portanto, tem a ver com construir algumas dicas. Aqui não há regras, é tudo muito subjetivo, mas alguma experiência que eu tenho de fazer muitas entrevistas de emprego, ver muitos currículos e portanto, dar algumas dicas sobre principalmente aquilo que não se deve fazer, no CV que não se deve pôr e como é que se deve tornar a coisa mais aliciante. E, portanto, vamos então à procura do emprego. E a primeira coisa que eu digo é, eu posso ter um currículo magnífico, um documento com o meu currículo magnífico, mas se eu não sei a quem é que o hei de enviar, a coisa não funciona. Portanto, eu não vou falar aqui sobre isto, é muito complicado, eu falo nisso quando estou a falar para alunos universitários, que é como é que eles vão poder escolher ou encontrar oportunidades de emprego enquanto sejam biólogos ou enquanto sejam biomédicos ou qualquer coisa assim. Portanto, aqui cada um tem que, dentro das suas áreas, tentar descobrir qual é a forma de encontrar essas oportunidades de emprego, ou através de jornais, ou através do LinkedIn, ou, enfim, muitos outros sítios que podem, muitos outros sites ou documentos onde isso pode ser procurado. Queria também mostrar aqui neste slide um pouco como os empregos hoje em dia também são muito diversos, não é? Portanto, nós temos uma panóplia muito grande. Tenho aqui a apresentar alguns exemplos. Em cima, à direita, de indivíduos que abriram uma empresa para vender caixinhas para produzir cogumelos a partir de borras de café, mas também de coisinhas de plantas aromáticas ou mesmo em vasinhos, etc. E em cima à esquerda, um colega que trabalhava no oceanário e, por exemplo, a empresa que ele tem é de enviar peixes e outros animais marinhos para o outro lado do mundo, pode enviar peixe palhaço ou coisa assim do género, e, portanto, ele chama Flying Sharks à empresa porque a empresa também envia tubarões que voam de avião e vão para parques no outro lado do mundo. E, portanto, as coisas são muito diferentes. Temos aqui também as produções de caracóis, negócios que há hoje, por exemplo, aqui embaixo à direita, na Califórnia, que têm abelhas que alugam para fazer polinização, portanto, têm caminhões que levam as abelhas e depois vão polinizar nos jardins das pessoas e cobram por isso. E, portanto, existem, de facto, muitas oportunidades de emprego diferentes e convém estar alerta porque há, de facto, muita coisa para fazer hoje no mundo. Ora bom, então, o currículo, o que é que significa? É trajetória de vida, é o que significa o currículo vitae. E, portanto, nós temos que falar sobre as nossas trajetória de vida e falando sobre as nossas competências. E as nossas competências têm que ser não só técnicas, mas competências sociais, psicológicas, etc. E também os nossos extras. E isso é cada vez mais importante. Se fizermos alguma coisa de voluntariado, se fizermos trabalho nas férias, somos estudantes trabalhadores, etc. Portanto, isso tudo é muito importante. E nós estou a falar um pouco de currículo, obviamente, para pessoas que ainda não têm uma grande experiência profissional. Porque quem tem uma experiência profissional diz, olha, eu estou à procura de um trabalho como recepcionista e eu trabalhei 5 anos na recepção de um health club ou trabalhei 5 anos na recepção de um consultório médico, etc. E, portanto, não precisa dizer grande coisa porque isso chega. A primeira grande pergunta é como é que eu vou fazer o meu CV? Qual é o modelo de currículo, de documento que eu vou fazer? Vou usar o Europass ou vou usar outro? E aqui, como digo sempre, isto não há regras, não é? Regras muito duras, muito restritas, mas o que eu digo é, se no concurso que abre um concurso e pedem para os candidatos apresentarem Europass, então não há opção, apresentem Europass. Se não pedem para fazer esse modelo, então eu proponho que utilizem outro e que utilizem a vossa criatividade, porque o que acontece é que muitas vezes quem abre estes concursos concorrem 50 ou 80 pessoas e todos eles fizeram o Europass. E aquilo acaba por ser tudo muito igual e é muito difícil distinguir uma pessoa de outra. Se alguém tem qualquer coisa diferente e que é mais criativo, chama logo muita atenção.
e, portanto, eu acho que vocês devem usar mais a vossa criatividade e fazer uma coisa não tão homogénea daquela que toda a gente utiliza. Mas o Europass dá-nos algumas pistas, porque, como já tem tudo preenchido, nós não nos esquecemos de nada, portanto, tem os itens todos. Informação pessoal, o tipo de candidatura, experiência profissional, tal. E então vamos utilizar estes itens do Europass para falar então sobre cada uma das coisas. Então, informação pessoal. Ora bom, vamos fazer um currículo. Primeira coisa, temos que ter o nosso nome, a morada completa, incluindo o país. Isto é muito importante, porque às vezes há propostas que se fazem, vamos imaginar que é em teletrabalho, que se faz com uma empresa estrangeira, seja em Espanha, Inglaterra, seja o que for. E depois uma pessoa põe ali que é de Alfragide, e esquece de pôr o país. E agora eles descobrem onde é que fica Alfragide, em que país é isso. Portanto, por omissão, deve-se colocar sempre que é Portugal, e o contacto, as melhores formas de contacto, e-mail, telefone, e pronto, cá está no telefone, não esquecer de pôr o código do país também, porque se pomos só o nosso número, e depois não nos conseguem contactar. E aqui não há dúvidas nenhumas, se eles têm 20 candidatos, telefonam ao primeiro, o primeiro não atende ou não, o número não está, passam logo ao segundo, não vão tentar ver o que é que está mal. Se têm WhatsApp, metam também, se têm uma página web, metam também, se têm Skype ou têm o vosso currículo em coisas profissionais como o LinkedIn, o Worksit, o ResearchGate, etc., podem colocar, ou devem colocar, mais do que podem. E, portanto, tentem facilitar a vida ao empregador para vos contactar. Por exemplo, acontece muitas vezes os jovens põem um e-mail que não vão ver regularmente. E depois, um dia, vão ver o e-mail e dizem, tiveram uma proposta de emprego há 15 dias. Obviamente já não vão a tempo, porque eles, entretanto, já contactaram outra pessoa qualquer. Portanto, tem que ser qualquer coisa que vocês estejam verdadeiramente disponíveis. O tipo de candidatura é, obviamente, muito importante. Um dos erros que se faz muito é a pessoa dizer, já tenho um currículo. E agora vou mandar este currículo para tudo o que aparece. Seja uma fábrica de tintas, seja uma clínica, leva tudo o mesmo. E isso não deve ser feito, porque empregos específicos têm necessidades específicas e nós temos que salientar das nossas características aquilo que eles mais querem saber. E, portanto, é para um emprego que tem contrato ou é uma candidatura espontânea? Ou seja, a empresa abriu, precisamos de alguém para fazer qualquer coisa. E nós vamos concorrer ou não. Não estão a abrir, mas nós mandamos a dizer, eu gosto muito da vossa empresa e sempre gostei muito e gostava de ir trabalhar para lá. Vocês são a Small, eu bebo Small desde pequenino e sempre gostei muito e adorava trabalhar porque é uma coisa que é uma empresa que me seduz muito. É diferente. Ou é para uma bolsa de estudo, é para terem cá dinheiro para eu estudar para qualquer coisa. Portanto, é um CV para isso. Ou é para fazer um curso, seja para entrar numa licenciatura ou no pós-mestrado, etc. É para Portugal ou é para o estrangeiro? Ou é uma coisa de voluntariado. Alguém que diz, ok, tem um canil e eu gostava de ser voluntário nesse canil, gosto muito de cães e quero ajudar, etc. Portanto, dependendo daquilo que eu estou a concorrer, do tipo de candidatura, assim eu devo apresentar o meu currículo. Justifica-se um resumo, apresentação, sempre. Devem fazer sempre um resumo. Portanto, o resumo é uma coisa que vos apresenta logo. Eu sou uma pessoa com estas características, etc. E isso tem que cativar logo o empregador. Tem que cativar logo o empregador nessa primeira fase, nesse resumo, porque se não o cativar aí, ele pode já não ler o resto. Muitas vezes leem só aquilo e depois já não vão ver mais nada. Portanto, tenho que fazer aqui uma coisa muito, muito interessante para seduzir o meu potencial patrão. Ora bom, obviamente que há imensos modelos de currículos para documentos TV e, portanto, vocês podem escolher um já feito ou podem criar o vosso. Eu gostava de vos apresentar aqui um exemplo muito interessante. Todos vocês conhecem isto. Isto é um rótulo do IKEA. Nós até estamos aqui muito, muito perto. E, portanto, isto é aquilo que se vê e qualquer trabalhador do IKEA reconhece perfeitamente isto, sabe o que é, etc. Um currículo que foi enviado para aqui e que teve logo chamada, disseram, gostei muito do seu currículo, gostava muito de ir a uma entrevista, foi um currículo em que enviaram isto. Ou seja, pegaram no modelo que eles já conhecem e puseram aqui aquilo que é mais importante.
reparem em cima, em vez de dizerem, eles tinham as medidas do móvel, ela pôs 1,60 m de motivação e empenho. Ou seja, isto é uma criatividade que logo Eu penso que nós não estamos a ver o tal e qual que está a dizer. Agora sim. Agora então? Obrigado, agora sim. Então não mexas mais, Elizabeth. A Elizabeth está aqui, vai experimentando coisas. Então agora vocês estão a ver, hein? Sim, sim, Perfeitamente. estamos. Pronto, ok. Portanto, Estamos. estão a ver, é utilizar qualquer coisa da empresa. O que é que isto demonstra logo à partida? Isto demonstra logo à partida que eu estou a concorrer ao IKEA, não estou a concorrer a outra coisa qualquer. Eu quero mesmo trabalhar para vocês. Isto não é um currículo que podia ser mandado a outra empresa qualquer. É específico. Eu estou interessado em trabalhar para vocês. E, portanto, isso é muito importante porque muitas vezes estava lá, são coisas assim muito vagas e que podem ser utilizadas para qualquer empresa. E é aquilo que não se deve pôr. Okay, portanto, este era um exemplo. Experiência profissional. Obviamente, aqui tem que pôr empregos, já os tiverem, mas vamos imaginar que é o primeiro emprego, a pessoa ainda não tem experiência de nada, etc. Mas nós devemos pôr tudo. Voluntariado que se fez, uma atividade extracurricular, um part-time, tudo serve. Quando eu tenho, lá está, se eu tenho 5 anos de experiência, empregado de balcão ou empregado de mesa, eu uso isso e pronto. Mas eu quero ir trabalhar para um restaurante que abriu e não tenho experiência nenhuma como empregado de mesa. Mas eu vou dizer, olha, já fiz voluntariado em que estive a servir a algumas pessoas, estive a ajudar num lar de velhinhos e estava, num lar de idosos, e estava a servir com uma bandeja o chá, não sei quantas. Olha, eu tive uma atividade em que aprendi a falar uma língua e isso pode ser muito útil para eu falar com os estrangeiros, que seja não sei o quê. Ou seja, tem que valorizar todas as características que têm para não deixar aquilo em branco. Não pode ser experiência profissional, nada. Têm que inventar, têm que pôr qualquer coisa. Inventar no sentido de descobrir, não é inventar por coisas falsas, mas no sentido de descobrir daquilo que vocês fizeram, o que é que pode ser. Eu ponho aqui voluntariado porque em Portugal ainda não estamos nessa fase, mas, por exemplo, no Reino Unido é muito difícil um jovem arranjar emprego se nunca fez voluntariado. É uma coisa que é muito, muito, muito valorizada. Portanto, se vocês já tiveram no Banco Alimentar contra a Fome a recolher um dia, uma tarde a recolher coisas, se já tiveram num canil que foram lá um dia a ajudar a dar água aos cães, qualquer coisa, se não tiveram, tentem arranjar, porque isso é sempre valorizado, a questão do voluntariado, por variedíssimas razões, portanto, deve ser sempre colocado. Educação e formação, ok, portanto, ensino tem o secundário, o bacharelato, licenciatura, mestrado, por aí, pós-graduações, mas também outras coisas. A educação formal é tudo isto. Desde eu fiz, o secundário, etc. Papapá. E depois os extras. Eu estudei línguas, eu sei utilizar programas de computador, eu sei fazer programação, eu tenho alguma experiência de gestão de qualquer coisa. E não tem que ser gestão de uma empresa. Eu posso ter gerido a biblioteca ou o clube de livros da escola secundária onde estive a estudar qualquer coisa. Portanto, que mostre que eu sou organizado e que sei gerir coisas. Se fui tesoureiro da Associação de Estudantes, qualquer coisa, isso tudo é muito importante. E depois, dentro desta educação, obviamente, vamos imaginar secundário. Ok, eu fui um aluno que fui o melhor aluno e estive no quadro de honra, então eu ponho logo isso em primeiro, não é? Chamo logo a atenção. Mas não, fui um aluno básico. Mas a que é que tive melhores notas? Eu tive 18 ali a uma disciplina qualquer. Então, vamos utilizar isso, portanto, que esteja relacionado com o emprego, está relacionado com o emprego. Se eu tive 18 a desenho e aquilo é um trabalho em que essa parte do desenho até pode ser importante, isso é o que eu ponho logo. E, portanto, tentar valorizar sempre aquilo que eu tenho de melhor. E, portanto, se fui o melhor aluno da turma, foi considerado o melhor aluno da turma, o melhor aluno da escola, obviamente que isso tem que ser valorizado e tem que ser exposto. E depois as competências pessoais, técnicas, portanto, línguas, muito importante, como é que faz, a comunicação, eu tenho experiência de comunicação, estive como, sei lá, voluntário na Expo, a ensinar, ou num posto de turismo, a ensinar os turistas onde é que é o autocarro, não sei quantas. Organização, eu fiz alguma coisa, organizei um concurso, organizei um jogo de futebol ou de outro desporto qualquer, fiz supervisão, tutoria, coordenação, estive nos escuteiros, fui chefe de um grupo de escuteiros,
mexo em programas informáticos, tudo isso deve ser colocado e valorizado para não deixar nada em branco, tentar sempre utilizar. Se vocês acharem que não têm estas coisas, então, se calhar, é a altura de começar a aprendê-las. Eu não sei língua nenhuma. Então, se calhar, vamos explorar um bocadinho aqui para poder dizer que seja o inglês, o francês, o espanhol, ou coisa assim do género. Comunicação também, se tiver alguma experiência e capacidade organizativa, tudo que vocês tenham é muito importante. E as competências sociais, trabalho em equipe. Trabalho em equipe pode ser, olha, eu joguei basquete, ou joguei modalidade qualquer, seja uma modalidade de grupo. Então, eu sei trabalhar em equipe, eu sei estar com colegas. E planeamento. O planeamento pode ser, eu estava nos escuteiros e ajudava a planear o fim de semana, o acampamento. Quem é que levava a comida, tudo isso. Portanto, quando nós não temos experiência muito grande, e se tivermos, claro, é pô-la, temos que ver dentro daquilo que está, o que é que conseguimos arranjar aqui para valorizar. Organização de atividades, e as atividades podem ser as mais dispares, pode ser um torneio de xadrez, pode ser qualquer coisa, pode ser uma festa de anos de amigos, enfim. E depois também da parte da inteligência emocional, ou seja, saber que eu já estive a trabalhar em situações de stress e aguentei e trabalhei e tivemos que entregar uma coisa até às 9 da manhã do dia seguinte, eu estive a trabalhar até às 2 da manhã. Essa experiência é importante para nós. E, portanto, lá está, a tesouraria, por exemplo, nas associações de estudantes, etc., isso significa que é uma pessoa fiável, que é uma pessoa que sabe mexer em dinheiro, que podem confiar nele, etc. Portanto, tudo isso é valorizado. Extras, empreendedorismo, houve alguma coisa, tiveram uma coisa de negócio que fosse com tirar fotocópias e vender fotocópias ou qualquer coisa e depois ganhar algum dinheiro com isso, portanto, alguma experiência em empreendedorismo, fazer bolos e usar esses bolos para depois, à porta da igreja, arranjar algum dinheiro, etc. Tudo isso pode ser valorizado. Estágios em férias, isto é muito, muito importante. Alguém que, em vez de ficar só de papo para o ar nas férias, tirou algum tempo das suas férias e estive a fazer um estágio num sítio qualquer e estive a trabalhar num sítio qualquer. Espera só um bocadinho. Estamos aqui com problemas de som. Ah. Então, notam problemas de som, é? Não. Não, está tudo ok. Quem está com problemas de som? Não, está tudo bem. Sou eu. Joana. Se calhar, É? Se calhar és tu, Joana. Então vou vamos sair e voltar a continuar. entrar, está bem? Ok. Ok. Eu estou a ouvir tudo ok, sem problema. Obrigada. Ora bem. Portanto, estas línguas em aprendizagem não formal, eu posso saber línguas porque tenho um primo que é espanhol e falo muito com ele, ou porque tenho um amigo que é inglês e falo, ou porque tenho, enfim, qualquer coisa que não é formal, mas que faz com que eu tenha aprendido, e isso é valorizado. O desporto, principal, não é, o desporto aqui não é tão relevante o dizer eu jogo futsal uma vez por semana com amigos. É mais desporto federado, que significa que tem um treinador, está habituado a cumprir regras e portanto, a trabalhar em equipa, etc. E, por exemplo, os escuteiros são também algo que é interessante, até porque muitas vezes o empregador ou já foi escuteiro, ou ainda é, ou tem filhos e apreciam muito essas coisas, e de qualquer modo dá sempre aquela ideia de organização, de indivíduos que se levantam muito cedo e fazem coisas, etc. Tem muito empreendedorismo nessa atividade. Coisas mais variáveis, por exemplo, ponho uma fotografia minha ou não? Ponho os hobbies ou não? Por exemplo, dizer que se tenho carta de condução, ponho lá ou não? Questões de saúde, ponho ou não? Ora bom, aqui depende um pouco daquilo que se vai fazer, daquilo que eu estou a tentar fazer, e há coisas para as quais é mais relevante do que outras. Eu diria, por exemplo, em Portugal é muito bem aceito eu pôr a minha fotografia nos currículos. Não é obrigatório, mas é bem aceito, as pessoas gostam. Nos Estados Unidos é quase proibido, por exemplo. Não, se está aquilo é porque a pessoa está a tentar valorizar-se pelo seu aspecto e não por aquilo que são as suas competências e, portanto, acho que não deve haver. Os hobbies depende um pouco daquilo que eu vou fazer. Por exemplo, se eu gosto muito de fazer fotografia,
E se eu acho que o sítio onde eu quero trabalhar, que seja uma loja de móveis ou coisa assim do género, que ele diz, olha, tu gostas de fazer fotografia, até podes fazer aqui umas fotografias para os catálogos, isso até é uma coisa que faz sentido. Se for para outra coisa qualquer, se for trabalho de informática, se gostas de fazer fotografia ou não, é um bocado irrelevante. Portanto, temos que ver, se o meu hobby é fazer crochê, para muitos trabalhos isso não é nada relevante e, portanto, portanto, tem que haver aqui um certo bom senso, uma sensibilidade para perceberem se isso deve ser relevante ou não e devem colocar ou não. Carta de condução, a mesma coisa, por exemplo, se eu vou trabalhar para um laboratório de análises clínicas, a carta de condução pode ser importante para um dia que seja preciso, o indivíduo que faz as recolhas não está disponível, olha, vai tu que tens carta, podes pegar no carro e buscar, e, portanto, isso é importante. Para outros sítios não é relevante porque o local de trabalho, por exemplo, se a pessoa até vai fazer teletrabalho, não interessa grande coisa se tem carta de condução ou não, porque como chegam ao local de trabalho não interessa ao empregador. Agora, questões da saúde. Eu acho que, mais uma vez, também depende um pouco. Vamos imaginar que eu estou incapacitado, tenho uma certa incapacidade para andar, ok? Ou de cadeira de rodas, tenho mobilidade reduzida, etc. Mas o trabalho que me estou a candidatar é um trabalho de informática, estar ao computador o dia todo. Portanto, é um bocadinho irrelevante para aquele trabalho se eu tenho mobilidade reduzida ou não. Portanto, não vou falar sobre isso aqui, porque mesmo mais tarde, numa entrevista onde isso vai ser óbvio, eu posso demonstrar que isso não é relevante. Portanto, consigo chegar lá da mesma maneira, consigo trabalhar no computador da mesma maneira. Portanto, depende um bocado. Se, vamos imaginar que o trabalho a que eu estou obriga a deslocações ao estrangeiro frequentes, e se eu, pela minha incapacidade, tenho dificuldade nisso, então eu tenho que referir isso, não é? Porque se não o refiro aqui no currículo, mais tarde, depois na entrevista, vou sabê-lo e, portanto, depois vai ter dificuldade. Eu diria que, por princípio, sim, a pessoa deve ter a frontalidade e a honestidade de dizer o que é que, se tem alguma limitação. Temos que ver se isso é relevante ou não, e se depois prejudica ou não o avanço até à entrevista. Temos aqui também dois exemplos diferentes em que eu gosto muito deste sistema, em que eu tenho aqui, num caso à esquerda, no caso à direita, os contactos, as coisas mais relevantes, e depois os perfis, aqui um bocadinho por itens, logo fazer um currículo assim, numa paginazinha em que a pessoa sabe mais, e depois o resto poder mandar em anexos, é uma coisa que ajuda muito. Se o empregador fica logo muito motivado por ver isto, e depois vai à procura dos anexos. Se eu faço um relambório muito grande de 20 páginas tudo seguido, eles não têm paciência para ler as 20 páginas, ok? Temos que jogar com isso. Temos aqui mais alguns exemplos também de indivíduos, e, portanto, por exemplo, aqui no da esquerda, depois vocês depois podem ver, tem o boneco no telefone para pôr o número de telefone, um boneco numa casa para pôr a morada, um boneco no envelope para pôr o e-mail, etc. Portanto, isto facilita muito o contacto. Pega ali e vão logo ver o contacto. E cá está, portanto, neste caso tem as suas fotografias e, portanto, facilita. Este é um currículo, por exemplo, que tem as mesmas informações do que os anteriores, mas eu olho para isto e não me apetece ler isto. Isto é um documento muito chato. Este indivíduo pode ser brilhante, mas isto não dispõe bem, não dá vontade de ler isto, enquanto os outros apetece, está muito mais agradável à vista. Estes aqui apetece muito mais ler uma coisa destas do que ir ler o de baixo. Portanto, aqui está em inglês, mas o que eu quero dizer é, no currículo, que é importante. Aqui à esquerda, a bola da esquerda é o que eu quero dizer, à direita é o que eles estão interessados em ouvir. E o que está aqui no meio, isso é que é relevante e eu é que tenho que tentar pôr-me no lugar do empregador e dizer, entre aquilo que eu quero contar, e se eu quero contar, uma coisa muito importante para mim é que eu gosto muito de ver séries na Netflix. Adoro ver isto. Ok, tudo bem, mas isso é uma coisa para a qual o empregador está completamente nas tintas. Portanto, embora seja uma característica minha, não se justifica que eu ponha.
O que ele quer saber é se eu gosto de começar a trabalhar cedo, se consigo, quando há necessidade de fazer serão, se eu aguento trabalhar até mais tarde, se tenho essa resistência. Esse tipo de características, quer dizer, eu sou madrugador, eu levanto-me sempre às 6 da manhã, isso é uma característica importantíssima, principalmente se é uma empresa que gostam de começar às 8, etc., e ter indivíduos muito madrugadores e logo de manhã. E, portanto, se a pessoa diz, eu levanto-me com as galinhas, eu às 5 da manhã já estou a pé, e depois vai começar a trabalhar na primeira semana, chega sempre às 10, e com ar de sono, a pessoa diz, este indivíduo mentiu nas entrevistas, mentiu no... Portanto, eu acho que nós temos que ser honestos com aquilo que estamos a entregar. Ultimamente, mais recentemente, tem havido muitos CVs em vídeo. A pessoa, em vez de estar a escrever, faz um vídeo em que a pessoa apresenta-se, olá, sou José António, eu sou biólogo, tenho esta experiência, faço não sei quantos, blá, blá, blá. Ora bem, vejam alguns exemplos de CV em vídeo, e o meu conselho é, se tiverem os meios para o fazer e se sentirem à vontade em frente a uma câmara, então, ótimo. Se vocês não têm grandes meios para fazer isto, e o som do vídeo que aparece depois é olá, eu sou o António, e a pessoa fica logo mal disposta a ver aquilo. E se eu não tenho à vontade em frente a uma câmara, e se eu estou ali muito direitinho, o meu nome é José, então mais vale não fazer, porque isso é tão deprimente que passa logo ao lado, esta pessoa não tem segurança, esta pessoa não tem à vontade, portanto, não é a nossa primeira escolha. Mas há exemplos muito bons e, de facto, uns estão todos em papéis e não sei quantos, e alguém apresenta um vídeo, tem, de facto, um grande impacto. Se tiverem, ou meios profissionais para fazer, ou alguém que saiba muito bem fazer isso, ou tem um telemóvel fantástico que faz aquilo muito bem, portanto, podem experimentar, mas eu diria que é preciso estar muito à vontade para fazer estes vídeos. Cartas de recomendação. Eu acho que são importantes. Um ex-empregador ou um ex-professor a dizer este indivíduo, esta moça foram excepcionais, foram os melhores alunos que eu tive e tinham uma capacidade de trabalho muito grande. Tudo isso, obviamente, que ajuda. Sejam, ele já teve cá a trabalhar, tomara que não tivesse saído, gostava tanto dele, teve que sair porque não sei o quê, mas... Portanto, isso, se houver alguém que vos ponha, que vos possa fazer essas cartas de recomendação, excelente. Garantir que a carta não é generalista, ou seja, ela é muito boa rapariga. Isso adianta muito pouco ao empregador. O que ele quer saber é se ela trabalha bem, se nunca faltava, portanto, têm que dar qualquer coisa, e de preferência referenciar aquilo a que se candidatam. Ou seja, se a pessoa se candidata a uma recepção de um health club, ele diz, ela sempre gostou de desporto e, portanto, seria muito feliz num health club e daria muita coisa. Pronto, está a mostrar, está a falar para aquele emprego e não a dizer só coisas muito vagas. Portanto, tem que selecionar muito bem quem é que vai escrever a carta de recomendação para que tenham esses dados. E garantir que as pessoas conhecem bem, não é alguém que diz, aquele indivíduo é muito importante, é o Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer uma carta. E na vida, e faz assim uma coisa muito generalista, esta pessoa é fantástica. Pois, mas, quer dizer, tem que ser alguém que demonstre que conheceu bem as pessoas, quando é que os conheceu. Normalmente, quando eu faço cartas de recomendação, eu conheço esta pessoa desde 1995, quando não sei o quê, para mostrar que é uma relação de longa data, etc. E, portanto, e ler bem os requisitos das cartas, então, uma carta de recomendação de empregadores, de ex-empregadores. Uma pessoa, não, nesse caso, não vai apresentar uma de um professor, se eles querem só de ex-empregadores. Portanto, ver bem as características. Os erros mais comuns que se apanham nos CVs. Já falei há bocado, é enviar o mesmo CV para todas as candidaturas. Quem está a ler aquilo vê logo que mandou isto para mim, mas podia mandar isto para outra coisa qualquer. Portanto, não foi nada. Erros ortográficos. Hoje em dia, com o corretor, não é admissível que o meu documento tenha erros ortográficos. Eu tenho que ver aquilo 2 vezes, 4 vezes, tenho que dar a pessoas que estão de fora, olha, vê lá isto, porque quem está de fora às vezes apanha coisas que nós já estamos tão fartos de olhar para aquilo que não vimos, mas não há razão nenhuma para dar erros ortográficos, que eles agora até aparecem sublinhados a vermelho, a pessoa vê logo que há ali problema, e portanto, dar sempre a letra de todos. Não enviar a melhor forma de contacto. Isto é um erro clássico, quer dizer, a pessoa quer contactar, olha, este indivíduo, senhor,
mas não mandou um e-mail, mandou só o telefone, porque o telefone não consigo apanhar, portanto tem que ter ou o telefone, mandou o telefone de casa, mas nunca está em casa, e normalmente não diz, experimentamos amanhã. Não, passa só o seguinte: não valorizar a experiência mais relevante. Muitas vezes descrevem as tarefas, é o ponto 5, descrevem as tarefas e não os resultados, e apresentam por ordem cronológica em vez da importância do trabalho realizado. Vamos imaginar que eu vou escrever o meu currículo e diz: em 1986 eu trabalhei numa loja de gelados. Em 1990 eu trabalhei... E depois, o que acontece é que em 2019 eu ganhei o Prémio Nobel. Então eu tenho que meter isso logo, é a primeira coisa. Portanto, não interessa a ordem cronológica. Qual é a coisa mais importante que eu fiz? A coisa mais importante que eu fiz foi, num verão inteiro, andar a vender bolas de Berlim na praia, fazia 18 km por dia e ganhei 300 euros por dia. Uma coisa fantástica. E fui eu que fiz aquilo, fui eu que montei, arranjei umas coisas. Pronto. Isso é o mais importante que eu tenho. Então, meto logo à frente. Não interessa se foi o verão passado ou se foi há 3 anos. Não interessa a ordem cronológica. E depois, uma coisa veja aqui o ponto 4, não valorizar a experiência mais relevante e descrevem as tarefas nos resultados. Eu posso dizer, eu trabalhei numa loja de gelados durante 1 ano. Mas o que eu tenho que dizer é, se isso acontecer, não é? Dizer, nessa loja de gelados, eu montei um sistema de encomendas por internet. Fui eu que fiz. Isso é, obviamente, importantíssimo. Ele estava ali e deu mais valor àquela empresa porque fez qualquer coisa que fez aumentar as vendas, que fez não sei quanto. Ou eu fui tirar depois um curso de atendimento e isso melhorou muito a maneira como eu estava a atender os clientes, etc. Portanto, os resultados que eu tenho são mais importantes do que só o título da tarefa que eu tive. E, portanto, eu tenho que valorizar isso ao máximo. Outros erros comuns, pensar, não responderam, já mandei para aquela loja uma vez, não responderam, e agora estão a pedir outra vez. Pois, mas se calhar na altura não encontraram ninguém, ou a pessoa que entrou já ao passado de 15 dias foi-se logo embora que não gostou, e eles estão a fazer outra vez, não quer dizer que eu não volto a concorrer. Disseram que a carta de apresentação era opcional, por isso não fiz. Não, se é opcional, eu tento sempre fazer, portanto, tentar tudo, não é só, agora vou para o caminho mais fácil. É dizer, hoje passei 2 horas a enviar CVs, se passares todas 2 horas, amanhã passa 3 e depois passa 4, porque tu precisas de arranjar e, portanto, tenho que investir nisto. É a melhor maneira de eu mandar a muitas pessoas e concorrer a muitas coisas. Ia concorrer a esta empresa, mas li críticas horríveis, já não concorro. Não se metam nisso, porque alguém que no Facebook ou nas redes sociais disse aquela empresa não presta, não empresta para aquela pessoa. Para nós pode ser uma coisa muito importante. Quantas vezes nós já fomos a restaurantes, tinha críticas péssimas, nós fomos lá e achámos que as pessoas eram simpáticas e comemos bem, etc. Ou porque mudaram, ou porque aquele tipo devia ter razão, ou porque ele tinha mau feitio. Portanto, não devemos ter nas críticas a maneira de nos de decidirmos não ir. O meu CV está desatualizado? Olha, azar. Não, vocês têm que mandar sempre atualizado. Não é, olha, eu tenho aqui uma coisa do ano passado, agora vai. Não, se vocês têm coisas novas, têm que sempre atualizar. E o Facebook, ontem disse das boas ao meu ex-patrão no Facebook. Pois, então o teu próximo patrão vai ler essas coisas também. E, portanto, provavelmente vai dizer, se este é um indivíduo que arranja problemas, portanto, muito cuidado com o que se diz nas redes sociais em relação a empregadores, porque depois vão descobrir isso e vão à procura. Eu tive já um indivíduo, uma vez um candidato da Universidade de Harvard, que vinha para Portugal e candidatou-se para vir, etc., e fomos ver, e ele, no Facebook, tinha posto já duas empresas em tribunal, e não sei o que, tóxico, saiu logo. Ninguém está a contratar. Ninguém está a contratar, não é bem assim. Há sempre alguém que está a contratar, há sempre empresas que estão a contratar, portanto, nós não podemos desistir. É difícil, mas temos que continuar. Entrevista de emprego. Portanto, agora já viram o vosso currículo, vocês já mandaram, estava todo bonitinho, e agora vão preparar a vossa entrevista de emprego. Ora bem, os fatores de risco para causar uma boa primeira impressão. Pontualidade. A maior parte dos sítios, se vos marcam uma entrevista às 9 e vocês chegam às 9h15, o emprego não é vosso. Portanto, a pontualidade é importante. Mas o trânsito, pois, mas o indivíduo está lá para nos entrevistar, apanhou o mesmo trânsito. Só que saiu 1 hora mais cedo e, portanto, ele chegou a horas.
Portanto, se nós queremos causar uma boa impressão, temos que ser pontuais. O aspecto, portanto, a maneira como vamos vestir, temos que ser adequados àquilo que há. Não quer dizer que para uma loja de gelados ou para um café que eu vá de fato e gravata. Mas tenho que ir, enfim, compostinho para que não seja uma coisa que choque logo muito e à partida ponha a pessoa já mais indisposta para me entrevistar. A postura, portanto, vocês, quando está numa entrevista de emprego, deve ter uma postura confortável, não rígida, para mostrar que está à vontade, mas também não demasiado à vontade. Portanto, não pode ser cá agora estar aqui esparramado na cadeira, como se não tivesse a dar relevância, não tivesse a dar importância àquilo que está, à entrevista que está a fazer. Portanto, tentar sempre preparar bem. Se eu vou para uma fábrica, uma entrevista para uma fábrica, eu tenho que saber o que é que aquela fábrica produz. Não posso ir para lá e dizer, então você sabe o que é que nós produzimos aqui, o que é que nós vendemos? Não. Então, mas não foi à procura, não sabe se nós é baldes de plástico ou bolas de futebol? Nem vi. Não, tem que saber o que é que eles fazem. Portanto, tem que saber o que é que estou a concorrer. Mostrar confiança no sentido de e interesse no trabalho que se faz lá. Dizer, ok, isto é uma fábrica de bolas, eu sempre gostei de futebol e a ideia de agora estar a trabalhar aqui numa fábrica de bolas de futebol é uma coisa que entusiasma imenso. Portanto, não ser demasiado engraxador, mas mostrar o interesse por aquilo que se faz. Que interessante, não sabia até que isto se fazia cá em Portugal, não sei o quê, ou que havia aqui à minha volta, cheguei agora e tenho interesse nisso. E, portanto, confiança de que eu sou capaz de fazer isto, eu estou a concorrer, porque eu sei que sou capaz de fazer isto. Eu serei feliz e serei competente naquilo que estou a fazer. E a disponibilidade. Portanto, não faz sentido eu ir para uma entrevista de emprego, estão à procura de uma pessoa agora, então quando é que pode entrar? Agora mete-se as férias, depois mete-se o Natal, depois Carnaval, março do ano que vem. Não, tenho que ter tenho que mostrar disponível se eles estão à procura de pessoa naquela altura. Eu tenho que perguntar, quando é que você poderia começar? Dizer, amanhã? Ou é aceitável, muito aceitável, dizer, olha, eu estou no outro emprego, comprometi-me com um trabalho que eu vou fazer até ao final deste mês e eu não vou deixar essas pessoas na mão, portanto, só posso começar a partir do mês que vem. Isto é muito bem visto, que é um bocado ok, se ele tem respeito por esses indivíduos, se um dia quiser sair daqui, também não nos vai deixar na mão, também vai ser responsável e cumprir com aquilo que se compromete. Isso é muito, muito bem aceito. É fundamental conhecer a empresa, ou a instituição, ou o grupo de trabalho onde está, conhecer o trabalho de quem o entrevista. Se eu sei o nome da pessoa que me vai entrevistar, eu vou tentar saber o máximo sobre ele. E vou tentar saber o que ele faz e, portanto, conhecer o negócio, o que é que eles estão ali a fazer. E, inclusivamente, até dizer, eu tive uma experiência, até tive a ler que há empresas que estão a fazer isto, mas depois vendem online, vocês ainda não têm venda online, tipo que não tinha, mas podem até, outras empresas que isso correu muito bem, portanto, mostrar que se interessaram e pensaram no assunto e não estão ali. A pior entrevista de emprego que eu tive foi no meu laboratório, para contratar uma técnica, e a primeira pergunta que eu fiz é, então, porquê é que concorreu a este trabalho? Ela falou, eu agora concorro a tudo o que aparece. E, portanto, isto é alguém que não quer aquele emprego, quer dizer, não mostrou o mínimo de interesse naquela atividade. É um bocado, olha, venho aqui, se der, deu, se não der, não deu, não estou muito preocupado. As perguntas mais frequentes fala-me um pouco de si. E, portanto, quando digo fala um pouco de si, obviamente não querem saber se eu sou simpático, sou amigo das velhinhas. Portanto, o que eles querem saber é o que é que eu digo de mim, em termos de responsabilidade, em termos das minhas ambições, eu sou uma pessoa ambiciosa ou não, quero aprender mais, gosto muito de aprender coisas novas, etc. E depois o tal porque concorreu a este emprego, a esta bolsa, ou seja o que for. E, portanto, nós temos de ver porque qualquer coisa porque me pareceu muito interessante este trabalho, até porque este é o trabalho que eu mais quero fazer na vida. Eu estudei exatamente para isto, eu fiz outros cursos porque eu queria isto, esta é a área que eu gosto mais, eu seria imensamente feliz em trabalhar aqui. Porquê é que acha que merece este lugar? Isto acontece muito. E se a pessoa que diz,
Não sei, o que é que o distingue de outros 20 candidatos? Porque é que eu lhe dar o emprego assim e não a outros 20 candidatos? Se a pessoa diz, não sei. Se não sabe, então não vai ser escolhido. Tem que dizer qualquer coisa. Tem que dizer porque eu sou muito organizado, porque eu aprendo com imensa rapidez, porque tem que dar argumentos, daquilo que são as suas características. Eu costumo fazer esta coisa com jovens, com alunos. Digo-lhes o seguinte, olha, imaginem que eu tenho um emprego para oferecer, mas por qualquer razão não vos posso dar a vocês. Okay? Mas peço-vos para me ajudarem e digam-me, de todos os jovens que vocês conhecem, digam-me quem é que vocês recomendavam para este emprego. E vocês, de certeza, que já têm alguém na cabeça, diziam, recomendava essa pessoa. Sim, senhor, agora agarrem num papel e numa caneta e escrevam numa coluna quais são as características que essa pessoa que vocês escolheram tem que vos fez recomendá-la. Quais são as características que ela tem. E agora, na coluna à direita, dessas características, digam quais é que vocês também têm. E se vocês acham que não as têm, então se calhar têm que trabalhar nelas. E, portanto, é isso que é porque é que eu mereço este lugar e o que é que o distingue dos outros é exatamente isso. Foi aquilo que fez que vocês escolhessem aquela pessoa dentro dos vossos amigos e não outra. E qual é o seu pior defeito, qual é a melhor qualidade, etc. Aqui, enfim, não pode ser... Olha, o meu pior defeito é que eu sou muito, muito preguiçoso. Eu, para me levantar, mesmo que isso seja verdade, não é isso que vão dizer. E, portanto, há aquelas coisas que são defeitos que, na realidade, são qualidades. Que é, qual é o seu pior defeito? É que eu sou muito exigente comigo próprio. Eu sou sempre insatisfeito. Eu gosto muito. Portanto, há essas coisinhas que enfim, podem... mas pensem nisto, o que é que podem dizer, tá? E muitas perguntas que fazem é o que é que fez nas férias. E aqui não querem saber se a pessoa foi para Albufeira ou se foi para Montarrota. O que querem saber é se a pessoa, durante as suas férias, se esticou e não fez nada, ou se diz, não, eu planeei as minhas férias, queria conhecer uma cidade, queria ir não sei aonde, e eu li sobre o que é que havia em Braga, e em Braga o que é que eu queria ir lá visitar, e que não sei o que. Portanto, este indivíduo é um indivíduo que planeia, é um indivíduo que prepara, portanto, é esse tipo de coisas que estão à espera que a pessoa diga, ok? E pronto, e esta é a minha parte. Eu trabalho, em vídeo, trabalho com lobos e trabalho com sobreiros. E quando vocês vos dizem que agora, quando forem para o trabalho, vocês vão ser lançados aos lobos, eu mostro-vos e digo, ok, mas lançados aos lobos não é necessariamente uma coisa mau. Aqui são 2 lobos e foi uma experiência bastante interessante. E, portanto, não tenham medo do futuro. Sejam muito felizes e o mais possível. Enfim, espero que isto tenha sido útil. Podem fazer as perguntas que quiserem. A Elizabeth agora também está aqui para moderar. E obrigado por terem aguentado todas estas dificuldades de ligação e de som, etc. E espero que não tenha sido tempo perdido e que há aqui alguma coisa que vos possa ter ajudado. Obrigada. Eu acho que aqui tem um pin. Como é que eu meter este pin? É um pin. Se calhar era por isso que não se conseguia fazer. Agora estão todos. Puseste mute ou não? Não, estamos a ouvir-vos. Estão a ouvir. Estão a ouvir e eu posso vos ouvir também, não é? Isso. Ok. Então. E foi uma apresentação muito boa. Eu gostei. Foi muito prática e é daquilo que realmente se precisa de ouvir às vezes. Muito obrigado. Coisas simples e claras. Fico muito satisfeito. Eu estava com um bocado de medo que isto estivesse muito adaptado a... Não, está espetacular, está ótimo. Pronto. E temos aqui pessoas já com a mão no ar. Ok, então venham elas. Eu estava a tentar pôr isto no... Então, alguma dúvida? E temos alguém com a mão no ar. Deixa-me só aqui ver se eu consigo ajudar. Não, eu enganei-me. Fui eu, mas eu enganei-me. Peço então, desculpa. nós aqui a pensar. Não, foi sem querer. Não domino ainda muito bem. Correu bem, exato. Sim, mas gostei muito. Obrigado. Sim, foi esclarecedor. Mas agora já temos aqui a Sofia com a mão no ar também. Ok. Sofia, então.
Boa noite. Eu achei muito interessante isso, mas eu acho que depois, referente ao da fotografia, Uhum. eu acho que isso, pronto, muitas vezes sí que as pessoas cuestionam, ou sea, non sei explicar, desculpe. Sim, Sofia. As persoas escollen pola fotografía. Eu até teño o meu currículum feito, agora non sei onde está, mas pronto. E eu poño no meu currículum que teño unha doenza visível, mas que non é contagiosa, para que as persoas me aceiten, e ainda así non consigo. Eu tive unha situación na cual iba a ter unha entrevista de traballo. A xefe, a propia xefe faltou á entrevista, non apareceu. Despois eu tentei ligar, né, era nunha tiña de telefone. Despois, cunha amiga miña, ela finxiu ser a miña avogada, ligou para ela e dixo que iba a meter en avogados se non me facía a entrevista. Entón, ela ligoume, mandou unha mensaxe a dicir que me ia facer a entrevista, voltou a cancelar a entrevista. Unha terceira vez tuve a entrevista e non me aceitou porque non sabía inglés. Embora eu teño experiencia na limpeza, levo 10 anos aquí en Portugal, embora o meu destaque, teño 10 anos aquí, teño 10 anos de experiencia nas limpezas, normalmente traballei só nunha empresa, mas traballei moitas temporarias. E embora iso, non me aceitou pola doenza que eu teño. Porque o non saber inglés eu acho que non ten sentido saber inglés para limpar unha sanita. Sim, E despois, claro. eu sei que é un shopping, mas eu dixen, olha, mas eu sei español. Hai moitos españois no shopping. Eu desenráscome co español. E despois vexo que a maioría das persoas que están nesa área de traballo non saben a veces nem sequer falar portugués. Sim. Vamos ver, eu acho que o problema torna-se grave se isto acontecer. Vamos imaginar, eu concorro a 20 empresas de limpeza e as 20 empresas de limpeza usam desculpas esfarrapadas como essa de não saber inglês para evitar contratar, etc. Portanto, então aqui temos algum problema. Vamos partir do princípio que foi uma experiência má com aquela candidatura. Ok, vamos partir para outras. Portanto, obviamente que nós, na nossa vida, vamos encontrar pessoas preconceituosas, vamos encontrar pessoas que escolhem pelas razões erradas, e, portanto, há muito pouco que se possa fazer. Mas o que se pode fazer é tentar sempre, vamos tentar cada vez mais. Eu, por exemplo, aqui, eu acho que uma das coisas, eu ponho no lugar do empregador, ok? Se eu, na sua candidatura, eu tiver cartas de recomendação de uma ou duas empresas de limpeza, onde eu já trabalhei, dizer esta pessoa é extremamente competente, isso é muito, muito bom, é um cartão de visita muito bom. Mais do que aquilo que eu possa dizer, se eu disser eu já trabalhei em 2 empresas, é ter os responsáveis dessas empresas a dizer a minha experiência foi muito boa. Não há razão nenhuma, esta pessoa desempenhou o seu papel exatamente ao nível de todas as outras pessoas que não têm as mesmas limitações, porque na realidade não era uma limitação. Conseguir que alguém escreva isto, isso é a primeira coisa que deve ser logo, e portanto é a prova de que, mais do que tudo o resto, eu não estou a enganar ninguém, porque estão aqui estas pessoas a dizer que eu sou muito boa a fazer isso. E, portanto, é ir tentando. Eu penso que nas limpezas que há, de facto, muitas oportunidades, há muitas empresas, há muita falta, e é tentar, porque, por exemplo, eu sei que em muitas empresas, por exemplo, a senhora que trabalha a fazer limpeza em minha casa,
Antes de vir para a minha casa, trabalha numa grande empresa a limpar escritórios. Ele não sabe escrever. Uma pessoa que tem a minha idade e não teve a oportunidade de ir para a escola, não sabe ler nem escrever. E a maior parte das colegas que estão são colegas que vieram de Cabo Verde, também nem sequer sabem falar português. Quando se fala inglês. E isso não é um impedimento. Portanto, é tentar com outras empresas e ver, lá está, é procurar que empresas é que há, as maiores empresas. As empresas que são muito grandes, contratam muita gente, já não são sensíveis a essas coisas. Sabem que há gente para tudo. E dar aqui um aporte também. Sofia, nós não queremos estar onde não nos querem. Isto é ponto assente, está bem? Sim, sim. Ou seja, se lhe acontecer exatamente a mesma coisa, você não insista, procura noutro sítio. Claro, eu já nem insisti, eu já... Isto é o mais importante para si, é perceber isto. Cada um está onde tem que estar e vai estar onde deve estar. Temos que trabalhar para isso. Temos. Você não é obrigado a pôr no seu currículo que tem uma doença rara ou que tem uma doença visível. Você, quando for à entrevista, sentir, claro que lhe vão perguntar, não é? Vão olhar para si e vão perceber. Eu percebo que me perguntem. Mas eu acredito, mas prefiro, e da experiência que eu tenho, que não diga, não escreva no currículo o que quer que seja em relação a isso. Você não é obrigado a partilhar. As únicas situações em que uma pessoa, mesmo estando empregado, descobre ter uma doença rara, uma doença degenerativa ou o que seja, ela não é obrigada a partilhar com a entidade patronal que tem esta doença. Ok. Mesmo por causa desta parte da discriminação. O único ponto onde isto se aplica é quando essa doença põe em causa a sua segurança ou de terceiros. Ok? Portanto, vocês não são obrigados a falar sobre aquilo que vos aflige e sobre aquilo que vocês têm. Façam um bom currículo, tiveram aqui ótimas ideias, ótimos inputs, aproveitem-nos todos, ok? Quando forem à entrevista, mostrem descontração com a vossa doença. A pessoa vai-vos perguntar, então, mas... sim, isto é a minha doença, eu tenho, pode dizer a doença que tem, mas pronto, já vivo com ela há muito tempo e não me impede de fazer as minhas funções. Temos que estar tranquilos, como ele dizia, sérios, compostos, mas tranquilos, porque nós não temos vergonha da nossa doença. Eu compreendo que às vezes pô-la logo no currículo possa ser um bocadinho assustador. Ainda são doenças raras que ninguém conhece, ok? Portanto, abstemos e durante a entrevista falaremos dela, se ela for visível e se for óbvia. Se não for, nós não temos que a contar a ninguém, ok? Outra coisa que eu gostava de dar aqui, outro input importante. Eu tenho, e vou-vos dar aqui um exemplo, se calhar mais prático para vocês perceberem. Sofia, pode tirar o som? Sim. Então tira, quando quiser falar, volta a pôr. Então vá. Então é o seguinte, há uma coisa que eu acho curioso e nós fazemos sem darmos conta, que é o quê? Eu tenho uma senhora, agora com outra doença, tenho uma senhora, que é para ser mais óbvio, que tem hipertensão pulmonar. E esteve durante muito tempo ligada ao oxigênio, com a maquineta, sempre com ela. Entretanto, agora o médico diz, está livre do oxigênio, já está livre da doença, ou seja, já está estabilizado, pode trabalhar, pode fazer a sua vida. E ela diz-me o seguinte, ok, então, pronto, eu inscrevi-me num curso de auxiliar de saúde, que eu gostava muito, eu. E eu disse-lhe, muito bem, acho que é um curso muito bom. Você consegue pegar uma paleta de leite? Daqueles não. Então como é que vamos ser auxiliares de saúde? Ou seja, vocês têm que adaptar as vossas capacidades ao trabalho que têm em vista. Aquela senhora, para ser auxiliar de saúde, vai passar por um processo muito grande, e eu confio que ela vai conseguir fazer, de fisioterapia, de adaptação à vida, porque ela primeiro tem que conseguir pegar no garrafão de água e na paleta de leite para conseguir fazer o resto, na embalagem de leite, para conseguir um dia vir a ser auxiliar de saúde. Ok? Porque até pegar em crianças ou fazer os transferes são profissões pesadas para ela, não é? Que a situação que ela tem. Mas pode fazer outra coisa, não é? Agora, é importante vocês adaptarem as vossas ambições, não é? Aquilo que vocês querem muito, à vossa capacidade, acima de tudo. Está bem? Pensem, ok, vou-me concorrer a isto, eu sou capaz. Os senhores dos serviços municipalizados que vão despejar o lixo de noite, eu vou concorrer a isto. Então, e a que horas é que gostas de levantar? O mais tarde possível. Estes homens trabalham de noite. Ou seja, nós não conseguimos, temos que nos levantar muito cedo, não é? Para conseguirmos fazer esta atividade. Tentem sempre isto, adaptar aquilo que vocês querem às vossas capacidades e àquilo que vocês conseguem efetivamente fazer, está bem? É muito mais simples.
Eu não digo que não se aprenda, tudo se aprende. Temos é que perceber se vamos conseguir ou não fazer essa mudança, não é? Fazer esta reorganização. Boa. Obrigada, Palmira. Tenho muitos Nada, casos. Sofia, ficou bem? Sim, mas Sim. pronto, aqui a questão é que não é a primeira entrevista que me acontece isso. Já me aconteceram em outros trabalhos. Eu trabalhei em refeitórios com crianças, trabalhei em 3 escolas e na última escola que trabalhei fui mandada embora e não me deram um motivo. Pois. Disseram-me que eram problemas internos, mas eu sabia que estava a fazer bem o meu trabalho, eu sou consciente disso. E pode ter Mas- sido problemas internos, Sofia. É o que eu volto a dizer. Onde não nos querem, nós não estamos. Podemos é trabalhar para melhorarmos a nossa forma de estar e de ser e a nossa parte profissional, não é? Nós conseguirmos melhorar certos aspectos que até damos conta que não são tão bons, podemos tentar fazê-lo. Agora, se dizem, tem que ser por motivos internos, isto acontece assim com milhares de pessoas por dia, está bem? Não quer dizer que seja só assim, Sofia, está bem? O que a Sofia, eu acho que ela está a tentar é que é por causa da doença e não por causa desses outras Eu razões, sei, não é, eu Sofia? sei. Pois. Sim, porque a ver, as crianças não me deixavam nem sequer acercar-me às crianças nessa escola. Fui no Estoril, ao pé da PCP, fui nessa escola e não me deixavam nem sequer acercar-me às crianças. Tinha-me na cozinha, as crianças apenas me viam. Estava, pronto, não me viam muito. E, sin embargo, nas 2 outras escolas nas que trabalhei, ficaram muito contentes comigo e incluso as crianças interagiam comigo e interagiam bem. Porque, pronto, eu tento de alguma maneira dizer que tenho um dodói e as crianças já não me rejeitam da maneira que me rejeitam os adultos. E outro Aliás, eu tenho... entendimento, e sempre há de ter. As crianças têm um entendimento completamente diferente e completamente sem maldade. E para elas, desde que esteja explicado porque és assim, para elas está tudo bem. E não interessa. Compreendo os dois lados. E mais uma vez volto a dizer, se calhar ainda não é aí, mas vai encontrar um sítio onde vai conseguir trabalhar, onde se vai sentir bem, ok? E onde o trabalho também a satisfaça, porque isso também é importante. Gostarmos daquilo que fazemos é meio caminho andado para que a vida também nos corra melhor. Ok, Sofia? Ok. Mas a mim satisfazia moito traballar com as crianças, porque na primeira escola foi unha experiencia moito bonita. Darlle de comer na boca e todo, pronto, foi unha experiencia, para mí foi bonito, porque fui moito ben aceitada por elas, e na segunda escola que traballei foi aquí na Alcoitán, e tamén fui moito ben aceitada, incluso as crianças viñan para o pé de min, dicían, posso deixar a comida e non sei que, pronto, eu deixaba, né? Entón, despois só viñan ao pé de min e sentíame ben, mas sí sinto ese rexeitamento por parte das persoas adultas. É o meu maior problema. Eu posso dar Sim, Pedro. boa noite antes de mais a todos. Eu peço desculpa se estou assim um bocadinho com a minha voz embargada, estou aqui assim um bocadinho doente, mas pronto, mas estou com muita motivação aqui a colaborar e a participar. Obrigada. Desde já dizer ao José António, obrigado pela sua sistematização em relação àquilo que é o tema dos currículos, que é um tema, e as entrevistas, no fundo, fazem parte de uma perspectiva daquilo que é a empregabilidade. Depois a empregabilidade é algo muito mais, porque fala dos processos de recrutamento e seleção, fala daquilo que é a manutenção, o acesso ao emprego, mas depois também a manutenção desse mesmo emprego. Depois é importante falar sobre a progressão da carreira. Enfim, há aqui um conjunto de temas que é importante abordar e que no fundo vão ao encontro daquilo que a Sofia, daquilo que ela explanou aqui a falar da sua experiência. Aquilo que eu vou dizer, e já partilhei isso com eles, eu estou totalmente disponível de uma forma personalizada de falar com qualquer um de qualquer um dos participantes aqui. Eu trabalho na área do emprego, na área da empregabilidade, mais concretamente, há 30 anos.
já praticamente todos os dias estou em ambiente de entrevistas de emprego. Eu trabalho com pessoas, um público muito específico, são pessoas surdas, independentemente do tipo de surdez, estou com elas em ambiente de entrevista, e também em variedíssimas empresas, desde pequenas empresas, multinacionais, por aí adiante. E sem dúvida alguma que aquilo que o José António falou são itens que é aquilo que é a base fundamental para que nós, no fundo, o trabalhar um currículo e trabalhar uma entrevista é mais do que fazer um papel e do que estar, do que ser só uma entrevista. Eu acho que, acima de tudo, é um momento de grande aprendizagem, nos conhecermos a nós próprios e a partir daí nós encararmos esta primeira fase como um momento de capacitação, para que consigamos o tal objetivo, que é conseguirmos que alguém nos dê uma oportunidade de emprego. Dizer só aqui um pequeno pormenor, em relação à foto, nós, no local onde eu trabalho, nós não, isto é, a recomendação é que não se coloque uma fotografia. Se o candidato, como somos adeptos e defensores da autodeterminação, a decisão é sempre de cada um. Uhum. Para nós é fundamental a personalização, um currículo é uma coisa muito, muito, muito nossa, não é? E por isso mesmo as pessoas que querem pôr uma fotografia, põem. As pessoas que não querem pôr uma fotografia não colocam. Trabalhando eu com a deficiência auditiva, isso nós também recomendamos, porque também baseado numa frequência, e é o que nós aconselhamos a todos os candidatos, eu também não coloco tudo o que tenha a ver com as minhas doenças num currículo, muito menos uma deficiência ou uma incapacidade, porque na verdade o que pode acontecer é aquilo que a Sofia falava, que é o lado oposto, que é, muitas vezes não se dá, quando se lê um currículo, se há informações, estas informações, nem sequer o empregador, se não for devidamente sensibilizado, nem sequer dá a oportunidade da entrevista. Não é? Eu, então, trabalhando com pessoas surdas, o que acontece é que do outro lado está sempre alguém que na realidade não domina o que é a surdez. E por isso mesmo tem uma representação mental que acha que aquela pessoa será incapaz de limpar um escritório ou de fazer programação informática. Não é? Pronto, no fundo, o que nós aconselhamos, e eu sinceramente aconselho a toda a gente, porque eu também não ponho no meu currículo qualquer menção a uma doença ou a algum tipo de deficiência e incapacidade, porque na verdade a honestidade vem a seguir. Estando eu em muitas vezes em ambiente de entrevista, a honestidade é um princípio que eu aconselho a toda a gente. Não há forma de fugir a qualquer subterfúgio, a fugir ao que quer que seja. É importante que quando estamos numa entrevista, exista a máxima honestidade. E aí vamos ter que falar sobre as questões que têm a ver com a nossa doença, com a nossa condição, independentemente de ser qualquer condição que seja. O que eu aconselho muitas vezes, e era essa a pergunta que depois eu iria fazer à Sofia, é: se não estiverem acompanhadas por alguém, um técnico devidamente habilitado para de algum modo preparar o contexto de entrevista e preparar aquela empresa, na realidade o que eu aconselho é que as pessoas saibam falar sobre a sua própria condição, porque muitas vezes os empregadores perguntam logo: então como é que vai ser, então, mas em relação à doença que apresenta, como é que vai ser em relação
a este pormenor em relação ao cumprimento dos horários ou a realização destas tarefas. E é Pedro, importante... e mais, eles podem sempre, lá está, não sei se é o caso não, mas o IFP, por exemplo, tem sempre um técnico afeto à parte da inclusão, que pode fazer este acompanhamento e que pode ajudar esta pessoa, não é? Sim, eu sobre essa matéria depois poderei falar, Ok. porque há técnicos da área de reabilitação, eles não fazem intervenção. Pois, mas lá está. Estão lá para isso, temos também de os motivar um bocadinho. Sim, mas no modelo é mesmo, eles não fazem esse tipo de intervenção. Eu depois poderei falar também, por isso é que eu digo, de forma personalizada, estou disponível para, individualmente, qualquer pessoa que necessite de algum apoio, de alguma orientação, de algum contacto, de alguma ponte com alguma entidade. Enfim, há aqui por isso é que eu falo de empregabilidade. Nesta área da empregabilidade, há muito trabalho que tem que ser realizado, sendo que quem faz o caminho é a pessoa que está desempregada e que procura emprego. Não é? Eu trabalho com várias pessoas, mas elas é que fazem esse percurso. E conforme o José António disse, logo o início de fazer um currículo, é isso mesmo, é construir o nosso percurso de vida. Não é? O próprio currículo vitae é isso que menciona. Depois nós poderemos falar sobre essa questão do IFP e dos apoios existentes, porque há um conjunto de estruturas que podem ajudar as pessoas, tendo em conta as suas doenças e as suas deficiências e incapacidades. E há uma rede de estruturas que depois é importante também perceber o que estrutura é que nós devemos acionar. Pronto, mas isso é também outro assunto que depois podemos falar. Agora, eu estava a dizer em relação à pessoa, no fundo, saber responder sobre a sua condição. Isso é algo que é muito importante, porque se nós, de algum modo, não conseguirmos perceber o que é que são, que orientações, isto é, a pessoa desempregada não é um técnico, mas de algum modo é importante ter algum domínio, por exemplo, eu trabalhando com pessoas surdas, é importante que elas falem um pouco sobre as especificidades, desculpa, as especificidades da sua surdez. Se conseguem, como é que conseguem comunicar, se o uso da prótese é uma vantagem ou não é, se em contexto de trabalho, pronto, elas no fundo têm que ter aqui algumas orientações, para depois então poder dizer isso. Se estiverem junto a um técnico, que é isso que eu defendo, faz a diferença. No fundo, há ali um trabalho de equipe. A presença desse técnico? Tem que se fazer uma inscrição no IFP? Não, esse técnico é assim, o primeiro passo a dar é que as pessoas se inscrevam no Instituto de Emprego e Formação Profissional e procurem, cheguem a um serviço de emprego e solicitem que gostariam de ser atendidos por um técnico da área da reabilitação profissional. É esta a nomenclatura, podemos concordar ou não, pronto, não, é reabilitação. Mas é isso. É o técnico, eu normalmente, de forma simples, é o técnico que está para lidar e para trabalhar com as pessoas que têm deficiência ou incapacidade. É assim. Esse técnico, pronto, mas não vamos estar aqui porque a questão... Não, os termos nós sabemos, não é? Mas sim, é para eles perceberem. Estamos a falar para pessoas que normalmente... É isso. No fundo é vocês chegarem a um serviço de emprego da vossa área de residência e solicitarem que querem ser atendidos por um técnico da área de reabilitação profissional ou que trabalhe com pessoas com deficiência e incapacidade. Pronto, basicamente é isso. Isto no fundo é uma regra que pode ser utilizada para vocês ou para quem conheçam, para vocês partilharem com amigos, familiares. A partir dali, esse técnico, se tiver devidamente habilitado, porque pronto, os técnicos vão mudando, é importante dizer isto, mas pelo menos, se o técnico estiver habilitado, ele vai encaminhar para as estruturas existentes. Eu faço parte de uma estrutura dessas, que um técnico de um serviço de emprego sabe perfeitamente, há um protocolo, há uma orientação, que as pessoas surdas vão ser encaminhadas para a equipa onde eu trabalho. Pronto. E aí, depois, em articulação com esse técnico, nós fazemos
isto é, articulação com o técnico, mas no centro, a pessoa. Isso aí, eu acho que isso nem sequer se questiona. A pessoa, no fundo, começamos a interação e aí começamos a fazer todas as atividades que concorrem para a sua empregabilidade, que é, muitas vezes, fazer um currículo. Como é que se faz um currículo? Como é que vamos construir um currículo? Quem vai construir é a pessoa, não é? É a própria pessoa. Mas, de algum modo, vai ter alguém, como o José António, ali, de forma personalizada, a trabalhar com essa pessoa. Uhum. E por aí adiante. Por isso é que eu digo com a Elizabeth, a Elis, que estarei disponível e também com vocês técnicos, de poder trabalhar em detalhe, porque na verdade nós podemos estar aqui, tanto o José António, como a Mira, como todos nós a falar, mas estamos a falar de coisas gerais, porque depois, quando estamos a falar de emprego, estamos sempre a falar de uma multiplicidade de variáveis. Quando a Sofia falava de trabalhar numa escola, se as pessoas adultas, a própria empresa, se o negócio se foi, no fundo, mandaram-no embora por uma questão eu já não me recordo, Sofia, porque é que disse, não era uma questão de... Não sabia. Problemas internos. Problemas internos. Isso é o emprego. O emprego é assim. Agora, na realidade, nós, muitas vezes, se trabalharmos em equipa, nós conseguimos desconstruir todos os problemas internos, como é que é trabalhar com crianças, como é que é trabalhar com a administração daquela entidade empregadora. Uhum. Tudo isso pode ser feito, porque, na verdade, trabalhar em empregabilidade é isso mesmo, é trabalhar com muitas variáveis. Às vezes, por exemplo, os problemas internos, pode ser que exista uma diminuição do negócio e pronto, e as pessoas que estão com um contrato de trabalho de 6 meses são as primeiras, no fundo, a poder haver carta de rescisão. Há aqui um conjunto de pormenores, mas muitas vezes isso pode ser revertido. Há aqui situações que podem ser revertidas. Okay. No fundo, por isso o que aconselhava era, o primeiro passo, inscreverem-se no Instituto de Emprego e Formação Profissional, com as dificuldades ou não, que às vezes o sistema às vezes é complexo, mas há sempre um segurança à porta que podem indicar, querem ser atendidos por uma pessoa da área da reabilitação profissional, de ciência, que trabalha estes temas, e depois então peçam para encaminhar para as estruturas que existem, que vos podem apoiar e que podem fazer este percurso no âmbito da vossa empregabilidade, porque na verdade muitas vezes vocês necessitam de capacitação, necessitam de construir um currículo sólido, precisam de uma boa preparação para uma entrevista. Mas também aqui a empresa também, algumas empresas podem ter benefício em contratar. Era mesmo isso que eu ia falar. Exato. As duas aqui com a mesma vontade. Todos os que estão aqui, podem isso queria fazer aqui um desafio. Todos os que estão aqui têm neurofibromatose, sim ou não? Mãozinhas no ar. Sim, Suzete, já vi que sim. Cláudia, sim ou não? Sim. E a Sofia? Sim. Temos? É igual ou superior aos 60% ou como é que é? Está desligada, Sofia. Agora que pode estar ligada é que está desligada. A mim deram-me 60% faz 2 meses, porque fui operada a um tumor na perna. Era benigno, mas... Agora é mais 5 mesinhos. Agora é mais 5 mesinhos. E depois, quando for à altura, falamos sobre isso, que é para manter os 60 ou subir. Nós temos que fazer isso, upa. Acima. Já que temos atestados multiusos, eu sei que isto às vezes é um bocadinho controverso. Eu tenho senhoras que riem e choram no mesmo dia que vão à junta médica, porque primeiro, primeiro estão contentes por ir à junta médica e estão felizes por terem conseguido um multiuso, mas depois por vezes estão muito tristes porque têm uma porcentagem muito grande. Eu assim, você tem que saber o que é que é. Isto é uma sensação agridoce, porque vocês, ao fim e ao cabo, acabam por ser confrontados. Alguém vos está a passar um atestado a dizer que vocês têm aquela incapacidade. Nós temos que pegar nisto e transformá-lo numa coisa boa. Porque este 60% ou acima disso vai-nos dar muito jeito
para vocês terem direito aos vossos apoios, que podem conciliar com o trabalho, ok? Há coisas que podem ser em conjunto, portanto, depois dos rendimentos, mas isso são outros 500. Podem utilizar este multiuso, como a Ana estava a dizer, para terem benefícios no trabalho também. A própria empresa empregadora, ao contratar-vos, também tem aqui um benefício, porque está a cumprir com as cotas do emprego inclusivo que supostamente deviam, mas pronto, a maior parte delas não cumpre, não é verdade? É assim, aquilo lá vai para a esquerda e para a direita, eles vão andando, mas podem aliciar até por isso, ok? Depois na entrevista, não ponham no currículo que tem outros motivos, ok? Depois na entrevista, lá está, fala-se sobre isso e trabalha-se essa parte. Não sei se querias dizer outra coisa, Ana. Não era Querias isso. passar à Joana. Eu queria, quer dizer, Portanto, atravessa-te, senão... Não, essa parte é bastante importante e bastante relevante, mas eu também acho que isso deve ser feito só na entrevista, no currículo. Eu acho que quando não é aquilo que estavam a referir no início, quando não existe uma necessidade para o exercício daquela função, não é impeditivo, porque é que nós vamos estar a dizer no currículo que temos uma doença rara? E mais do que isso, porque se imagina que não tem sequer incapacidade, é só uma doença rara que tem as suas comorbidades e que nós sabemos que muitas vezes têm déficits de atenção associados e outro tipo de dificuldade, de características, nós não temos de revelar isso num currículo. Em alguns casos, nós não temos ao entrevistado, na maior parte das situações, ao entrevistador, nós não temos de dar informação de saúde. Aquilo que a lei e a parte da proteção de dados também nos diz é que nós dados de saúde só devemos dar a profissionais de saúde. Não devemos dar essa informação a todas as pessoas que assim o solicitam. É verdade que numa entrevista parte é isso. Sim, a parte, mas acaba por dizer. Mas não existe que são importantes mesmo assim, não é, Joana? Se não nos é questionado, se não é essencial para o exercício da profissão, porque é que nós vamos estar a dizer na entrevista? Mas eu, por exemplo, ponho uma questão, uma pessoa que precisa de ter consultas a miúde e sabe que vai ter algum absentismo, se calhar vai precisar de aí já se considera. Aí se calhar... Ou então espera e dá as faltas depois. Agora, também vai muito do bom senso da pessoa. Exatamente. E vai muito do tipo de trabalho que é e para aquilo que se está a candidatar e se a pessoa precisa mesmo muito ou não. Depois isto às vezes a necessidade passa por cima depois da capacidade de articular e acabam por aceitar e às vezes as consultas até ficam para trás. Agora, é importante percebermos isso, não é, Joana? Há outra coisa aí, há a medicina no trabalho para a admissão e a maior parte das empresas hoje em dia já fazem essas consultas na admissão. Portanto, essa informação pode ser dada a um médico e o médico terá, quando transmitir na ficha de aptidão a informação ou é um empregador, dirá que há essa condicionante. Portanto, nós não temos de pensar que somos obrigados a divulgar os dados, a nossa doença. Obviamente que teremos períodos experimentais, uma pessoa que falta imenso tempo e não informou porquê, vai ser, provavelmente pode não ser, o contrato dela não continuar, não é? Portanto, chega ali ao fim do mês. Exatamente. Exatamente, mas o que eu queria transmitir é que não existe essa obrigação. Agora, de acordo com o bom senso e aquilo que nós queremos também ter uma vida, uma relação com o empregador saudável, não é? E se nós vamos omitir, imaginem que estamos a passar por um período de quimioterapia e vamos ter sessões, vamos omitir isso numa entrevista de emprego. Se calhar vamos começar com o pé esquerdo e não vai correr bem, mas era só isto que eu queria passar, mas concordo em absoluto com aquilo que disseram. Ainda tenho aqui outra observação que é, estamos a falar de pessoas que estão à procura de emprego, mas mesmo aqueles que estão empregados,
ok? E que estejam a assistir a isto e que descubram, enquanto estão empregados, que têm uma doença rara. Pode acontecer, descobrirem depois. Voltamos ao mesmo tema, ninguém é obrigado a saber da vossa saúde, vocês só dizem o que quiserem quando quiserem. E tem uma coisa muito boa que se chama Associação de Doentes, a quem podem recorrer e pedir para fazer uma ação de sensibilização no vosso local de trabalho. Ok. E podes chegar e explicar àquela entidade empregadora e aos colegas o que é isto de ter neurofibromatose. Ok? É contagioso, não é? Falta-se muito, falta-se pouco. Isto é o chamado kit dos sintomas. Se a associação, vocês têm a associação, utilizem-na e peçam para fazer esta ação de sensibilização, porque pode fazer toda a diferença na forma como a vossa entidade empregadora vai reagir às vossas faltas e vai reagir a ter que flexibilizar aqui todo eu tive casos de pessoas que tiveram que deixar de fazer o que faziam e passarem para escritórios. Isto é completo, é sair de uma linha de montagem, por exemplo, e passar a subir de posto, de categoria, não é? Porque eles acabam depois também fazer aqui esta flexibilização quando há um trabalho de sensibilização feito com estas pessoas. Ou seja, esconder nunca é opção, mas também temos que perceber quem é a entidade empregadora, qual é a postura que tem perante os funcionários, se é boa onda, como eu costumo dizer, que, ok, uma pessoa séria, mas que aceita aquilo que lhe é dito e não é logo, ok? É preciso também perceber aqui um bocadinho o todo, não se pode ser nem carne nem peixe, tem que se perceber. E trabalhar com esses dados, porque vocês depois podem ter uma vida muito mais facilitada dentro da entidade empregadora. Sim, Mira, não há, é assim, eu aconselho-vos vivamente isto que a Mira está a dizer, porque na verdade, pronto, esse é o trabalho que eu faço na minha área de especialização, mas é totalmente diferente existir uma entidade externa à qual vocês pedem apoio e depois articula com o vosso Departamento de Recursos Humanos, e que de algum modo faz aquilo que pode ser a readaptação de posto de trabalho, enfim, há aqui um conjunto de atividades que podem ser feitas. Muitas vezes as empresas, elas agem porque não conhecem, não sabem os enquadramentos legais, não sabem como fazer. Às vezes é lógico nisto tudo, quando as empresas eu quando falo empresas, falo quem chefia uma empresa, quem tem que tomar decisões, não sabe como fazer. E o que acontece é que se vocês tiverem uma entidade externa que está a acompanhar, que, por exemplo, tem a possibilidade de fazer uma sessão de sensibilização, mas não só. A sessão de sensibilização é uma coisa que é um momento circunscrito e depois, pronto, eu sou mais adepto de dinâmicas de acompanhamento que possam ajudar-vos e que possam ajudar a empresa, que muitas vezes, eu hoje em dia até vos digo, eu realmente trabalho a empregabilidade de pessoas surdas, mas poderia estar a trabalhar de outro tipo de pessoas, mas sem dúvida alguma, onde eu presto mais apoio é dentro das empresas. Porque, na verdade, o que muitas vezes nós consideramos, mas aquilo há ali má fé, no fundo as pessoas estão, como nós dizemos no bom português, não sei se a Sofia percebe, as pessoas estão-se a safar. Elas estão-se a safar, elas têm que encontrar ali, elas muitas vezes estão com um problema nas mãos, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer com a Sofia? Estamos aqui, o que é que vamos fazer? Se houver uma estrutura que vos dá esse apoio, que trabalha com a empresa, é uma grande ajuda. E hoje em dia já existe na rede um conjunto de estruturas que podem fazer esse trabalho. Pronto, não só as questões, mas pronto, não só as questões de sensibilização, porque na verdade eu defendo um modelo muito mais aprofundado, mas pronto, mas se for uma sessão de sensibilização já é uma ajuda. Peçam esse apoio. Nós há algumas que temos, fora essa parte, não é? As associações conseguem às vezes ter o chamado kit dos sintomas, em que damos à outra pessoa este kit, não é que a pessoa veste a pele e acaba por perceber, ok, é isto. Eu já vi senhores doutores tentar atar os botões das camisas com umas luvas de borracha meia hora. Mas perceberam, não é? Sim, mas para arranjar soluções, não é? Para eles perceberem que aquela pessoa não está, porque às vezes o problema da mente humana é, olha, aquele agora não faz nenhum. Isto acontece. Olha, coitadinho, agora mexe as mãozinhas. E isto acaba por trazer mau ambiente mesmo dentro da empresa, dentro do local de trabalho, e acaba por deteriorar as relações e o próprio patrão, chamar assim,
acaba por dizer, não, isto assim não pode continuar porque serve que é mau para os dois lados. Eu Ou seja, quando falava... há aqui um bocadinho de, pode-se utilizar as associações de doentes, os técnicos como o Pedro, que são extraordinários e houvessem 30 mil Pedros, nós queremos. Vão vendo Um por para aí, cada, vão vendo. para cada, isso era Acho fantástico. que é uma rede que vai ter que crescer no futuro, não é? Sim, mas, é importante mas porque ainda faz todo não o é muito sentido investido. na área de inclusão, todo o sentido. Agora, só Hélio, só dizer em relação a todos vocês, mas volto a reforçar, o pedir o apoio é fundamental, porque muitas vezes as pessoas já têm os seus empregos e acham que na realidade elas estão sozinhas, elas e as empresas. E há uma rede, há um conjunto de técnicos que podem perfeitamente fazer esse trabalho junto das empresas. Agora, muitas das vezes, como é lógico, não temos o dom da omnipresença e de saber o que é que se passa na vida de cada um, não fazemos adivinhação. Por isso, quem está, a orientação, a recomendação que eu faço é, peçam apoio, neste caso tenho aqui a PNF, podem perfeitamente sinalizar, Elis, não sei, mas penso que sim, podem sinalizar essa situação junto à PNF e depois então envolver aqui todos os meios para se conseguir encontrar soluções, tendo em conta a vossa condição, e no fundo é algo que se passa comigo também, eu também por vezes tenho que solicitar apoio, porque há coisas que eu preciso mesmo de orientação e recomendação. Vou deixar aqui nas mensagens, enfim, a página onde temos estas linhas de apoio várias, incluindo aqui o que o Pedro acabou de mencionar, mas, entretanto, mudava aqui a conversa um bocadinho para o outro lado. Espera que a Margarida Gomes levantou a mão. Ok. Margarida? Viva. Eu queria só dar uma chega também. Eu estou aqui na dupla condição de mãe de um menino com NF1, mas também sou técnica da área da empregabilidade, especificamente no apoio às pessoas com deficiência. Pronto. Encontrei aqui o Pedro, de quem já ouvi falar, portanto eu trabalho num pequeno projeto em Matosinhos, da loja de emprego, que acompanha, portanto, em processo de mentoria, várias pessoas com deficiência, com diferentes perfis, nomeadamente... Espero que tenha ouvido falar bem. Bem, a Vânia e a Ana, portanto, são intérpretes de língua gestual portuguesa que acompanham em processo de mentoria, sim, portanto, a Vânia, a colocação. Sim, conheço bem. Sim. A Vânia esteve aqui comigo, esteve a fazer estágio aqui no Centro de Recursos também. Exatamente. Pronto, e para além da população com surdez, portanto, eu especificamente acompanho pessoas com outro tipo de perfis, independentemente de qual seja. Portanto, e este trabalho, de facto, de ponte com as empresas é fundamental e, sobretudo, e como dizia o Pedro, em termos de acompanhamento, porque todo este processo inicial de autoconhecimento, de saber ou de mobilizar aqui as competências para se propor ao mercado de trabalho, para se apresentar, mas depois também as ações de sensibilização são importantes, sim, mas, claro, mediante as necessidades de um caso ou do outro, pronto, haver aqui uma continuidade com a equipa e, sobretudo, para ajudar a lidar com situações que às vezes se resolvem facilmente, outras vezes nem tanto, mas com aquilo que vai surgindo nesse processo, porque realmente aceder ao mercado de trabalho é importante, mas continuar no mercado de trabalho e progredir no mercado de trabalho é o que pode fazer a diferença, e muitas vezes, não é, também capacitar as pessoas para isto, de que a entrada no mercado de trabalho tem as suas dificuldades, mas depois vão haver outros desafios que vamos enfrentar para conseguir se ingrar profissionalmente. Pronto, mas só para deixar esta chega de que às vezes aqui, pelo menos eu sinto muito isso ainda na Zona Norte, portanto a loja de emprego é um projeto pequenino agora da Câmara de Matosinhos, portanto é um projeto que já tem muitos anos, mas que agora foi internalizado pela autarquia, e sentimos que às vezes há esta dispersão, de facto as pessoas não sabem onde se dirigir. Eu acho também que o IFP começa, eu estou a falar aqui a nível norte,
a reorganizar-se e a melhorar aqui a resposta que está a dar a este público, mas de facto também o que nós sinalizamos sempre, como o Pedro estava a dizer, é esta porta de entrada, de facto, e depois, em termos, portanto, o que o nosso projeto faz é um acompanhamento muito individualizado, muito personalizado, que percebemos que muitas vezes as equipas do IFP em alguns locais ainda não vão tendo capacidade de fazer, e deixar-vos também, pronto, esta disponibilidade. Não tinha pensado nisso, mas de facto agora ao ouvir-vos, se de facto houver essa necessidade também contarem connosco, sinalizarem, podemos sempre articular, se chegar a alguma pessoa que seja mais próximo de nós. Ótimo, querida, obrigada. Tá, obrigada. Lisboa e já tens Porto. Pronto. Temos também aqui uma pessoa que não tem ANF, mas tem algum tipo de incapacidade, que é o João Pimpão, é uma pessoa muito diferenciada e neste momento procura emprego e pergunto se às vezes esta elevada diferenciação acompanhada de alguma incapacidade pode ser mais ou menos difícil. Qual é a vossa experiência? João, queres falar um bocadinho de ti? João Pimpão? Sim, claro. Portanto, eu tenho deficiência visual, mas neste momento tenho licenciatura, Bioquímica, primeiro ano com deficiência visual a fazê-la, na Universidade Nova de Lisboa, e tenho mestrado em Comunicação de Ciência, na SSH. Portanto, basicamente, e todo o meu mestrado foi focado na parte da acessibilidade na ciência e tentei sempre melhorar um bocadinho esta questão. Estive agora presente no Congresso de Comunicação de Ciência que houve na Madeira, precisamente, também. Portanto, basicamente é isto. Estive no Colégio Helen Keller, onde estudei, mas de resto, mais recentemente é isto. Estou à procura de emprego. Pronto. E já experimentaste fazer um CV e achas que desta palestra há algo que podes ou melhorar ou adaptar? Melhorar, há sempre coisas que podemos melhorar. Claro. Mas, por exemplo, aquela questão que o José António referiu de colocar um CV personalizado, por exemplo, já tinha ouvido dizer isso e fiz precisamente isso. Não me baseei em nenhum modelo. Baseei-me em termos das características que tinha que pôr, sim, mas em termos de formatação, não. E, portanto, também omites o facto de ter deficiência visual, para já nunca pões nada disso no teu CV e fazes bem. Sim, Claro. não pus nada. Claro. Uma pergunta, onde é que fizeste estágio? Fiz no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Eles não têm lá trabalho para ti? Isto a ser muito positiva. Não me deram. Eles têm pouca verba muitas das vezes e neste momento a pessoa com quem eu estava lá saiu também, com quem eu estagiei saiu. Então, agora assim, de repente, onde é que tu te vias a trabalhar? Em instituições de ciência no geral, basicamente faculdades, instituições de ciência. Um centro de ciência viva? Por exemplo, seria, sim. Já falaste com Ciência Viva ou não? Assim, eu cheguei a estar lá, mas desde que acabei o mestrado ainda não, porque também não sei se eles estariam muito dispostos a colocarem-me lá simplesmente na parte da comunicação de ciência deles, mas não sei. Por exemplo, serias um ótimo elemento para adaptar as exposições a um público que tenha, enfim, alguma incapacidade, não é? Sim, acho que sim. Serias um consultor nessa área. Tu conheces e estiveste na Madeira com a Joana Lobantuno, certo? Sim. Ok. Eu conheci o vosso supostamente que vai ser o Pedro Russo também. Conheço os dois. E a Joana, falaste com ela sobre isso? Sobre se ela conhecia alguma coisa, oportunidades, se ela conhece? Porque ela trabalha no técnico, ela não sei se ela me consegue dar assim a oportunidade, porque ela trabalha neste momento no técnico. Sim, ela trabalha no técnico, mas já esteve a trabalhar no ITQB e é uma pessoa muito reconhecida na área e com muitos contactos. Joana Lobantunes. Ela é filha do escritor Lobantunes. E ela foi minha professora da faculdade também. Sim. Não, ela é brilhante nesta área. E tem feito, lançou várias coisas que ainda agora estão a funcionar, com os 60 segundos de ciência, ou
90 segundos de ciência, assim, uma coisa. Portanto, tem muito contacto, é uma pessoa muito acessível e pode abrir portas no sentido, olha, fala aqui, fala lá, ou ela própria falar com alguém. Eu estava a falar até no Centro de Ciência Viva porque, neste momento, no país já existem não sei quantos, não é? Não se resume tudo ao pavilhão do conhecimento, mas eles têm muita coisa e estão sistematicamente a abrir e podia haver aqui necessidade de falar com alguém, até por exemplo, de os ajudar na comunicação de ciência dentro dos centros de ciência viva a crianças com dificuldades visuais, não é? Sim. Eu, por exemplo, Vamos tentar, eu tive uma reunião com a secretária de Estado do anterior governo, que é a SEGA, não é? E eu tive uma reunião com ela na altura para lhe perguntar se ela tinha dicas eu tinha um problema em mãos, que era, eu coordenei durante muitos anos as Olimpíadas de Biologia. E tínhamos alunos com dificuldades visuais que faziam os exames teóricos em braille, traduzimos em braille. Mas eu tinha uma dificuldade, como é que eu fazia um exame prático? Em pé de igualdade com os outros. Portanto, se nos têm que fazer com tubos, com não sei quantos, com abrir um peixe, fazer não sei o quê, como é que se faz a mesma prova? E eu não sabia fazer isso. Fui pedir ajuda, saber se ela me podia indicar pessoas que nos pudessem ajudar, porque a alternativa que eu não queria era fazer uma prova alternativa só para cegos, não é? Portanto, isso era... Não fazia muito sentido, só havia 3 ou 4 a concorrerem. Portanto, abriram-se aqui portas e falei com pessoas que podiam ajudar nesse sentido. E eu ter falado com a Joana e com as pessoas do Ciência Viva, pode ter oportunidade de Vamos aproveitar o contacto. Sim, já achas que sim? Sim, a professora, por acaso, assim, falei-lhe da questão da empregabilidade, sim, mas pronto, ela não me disse basicamente mais nada, não me disse assim muita coisa, disse-me que aprendeu algumas coisas comigo, enquanto estive lá como mestrado e tal, mas de resto não me disse mais nada, portanto, não me sugeriu assim nada. Se calhar num novo contacto. Vamos tentar. Ou até aconselhava também falar com a Fundação da Juventude. A Fundação da Juventude tem tem vários concursos, tem o concurso de jovens investigadores e o concurso de jovens empreendedores. Eu sou presidente do júri do concurso de jovens investigadores. Eu lembro, por exemplo, aqui há uns 2 anos, um estudante do ensino básico fez com uma professora uma tabela periódica para explicar a tabela periódica para crianças cegas. Ele ganhou um prémio com aquilo e o jovem era brilhante e portanto, pode haver aqui alguém que eles tenham necessidade, olha, então, para termos mais jovens cegos a concorrer, precisamos aqui de alguém que faça aqui uma dinamização. Portanto, pode haver também esse interesse. Fantástico. Eu posso passar o contacto do pessoal da Fundação da Juventude. Ok. E posso passar também o contacto de algumas pessoas que eu conheço no pavilhão do conhecimento. Enfim, se o João já conhecer, se calhar é redundante, mas, porque podem, às vezes, dizer, eu aqui não, mas conheço alguém que... Fazer uma candidatura espontânea, não é? Sim. Pedir uma reunião. Sim. Agora, só fazer uma pergunta. O João está inscrito no Instituto de Emprego e Formação Profissional? Estou. E falou com que técnica já agora? Filipe Mateus, aqui em Sintra, sou perto de Sintra, portanto. Sim, Filipe Mateus. Sim. Há quanto tempo, João? Assim, ele encaminhou-me para a CAP, mas tem estado complicado de conseguir. Portanto. Ok. Sim, a Filipe Mateus é a técnica da área de reabilitação. Ou a Sofia Banhudo, aí em Sintra.
É de Sintra, não é? Uhum. Pronto. O João pode também, junto das várias entidades, dizer, aconselho a fazer isso, dizer que é elegível para fazer um estágio profissional. Portanto, os estágios profissionais são remunerados, tendo em conta que tem um mestrado. Exato. Ok? Se quiser mais informações, eu posso lhe dar mais informações. Certo. Entras em contato com o Pedro, tem aqui no chat já a informação. Agora, se calhar, já estamos aqui muito avançados no tempo, só queria dar aqui a palavra ao Valdemir e, no caso da ENF e da nossa comunidade, e se a APNF tivesse uma plataforma onde se tivesse acumulasse os CVs e os perfis das pessoas que procuram emprego, e se conseguíssemos ir bater algumas portas com esta bolsa de pessoas que procuram emprego e isso resultasse em algo bom. E João, então, podes ligar o som. Está a fazer João, está a eco. fazer eco, tens que desligar o teu som. Obrigada. Peço desculpa. É nisto que o Valdemir tem estado a trabalhar, é associado da APNF e é designer gráfico, não é, Valdemir? E surgiu esta oportunidade de criar uma plataforma. Não te ouvimos. Eu disse que eu não sou designer gráfico, eu sou um programador front-end. Programador? Front-end. Basicamente, eu cuido da parte visual do website. Fala um bocadinho de ti. Enfim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Valdemir Reis, tenho 25 anos, quase 26. Tenho o NF2, fui diagnosticado quando eu tinha 11 anos, e então, no ano passado, quando eu me inscrevi para participar da academia da NFPU, estive a conversar com a Ana Elizabeth e ela então trouxe essa ideia de criar uma plataforma para ajudar pacientes com neurofibromatose a entrarem no mercado de trabalho. E então foi com base nisso que eu criei, neste momento ainda estamos aqui numa fase ainda de protótipo, que é o que eu vou apresentar aqui hoje. Quer dizer, pelo menos vou tentar. Tentar apresentar. Espero que corra bem, Valdemir, isto hoje. Não, acho que eu consigo. Espera aí, vamos ver. Já conseguem ver? Aham. Então, pronto. Então, eu apresento a Talent NF. O nome surgiu, inclusive, durante a academia em Roterdão, numa conversa que eu tive com uma outra representante. Espera aí. Não se ouve. Não estamos a ouvir. Ok. Não estava a ver aqui ainda. Bom, como eu ia dizendo, a ideia do nome surgiu durante uma conversa que eu estava a ter com uma colega, com uma representante de pacientes com neurofibromatose, chamada Catherine Milner, que é da Irlanda. E então, uma das coisas que ela disse-me foi: Valdemir, nós temos tens que ter a certeza que as pessoas veem esses candidatos não só como pessoas que têm uma doença, não só como pessoas que têm uma disability, que agora estou-me a falhar agora a palavra. Isso. Mas sim como pessoas que têm, mas sim como pessoas capacitadas, pessoas que têm talento. E então, e basicamente depois disso eu andei a refletir sobre o nome para essa plataforma. Então, basicamente, é uma plataforma sobre pessoas que têm NF, mas que ao mesmo tempo são pessoas que têm talento, são pessoas capacitadas. Então, e foi daí então que surgiu o nome Talent NF. A plataforma, ela basicamente consiste disso que vocês estão a ver, é que nós temos então aqui os candidatos todos filtrados de acordo com o distrito, o concelho. Por exemplo, se selecionarmos aqui o distrito de Lisboa,
Temos aqui então todos os conselhos do Distrito de Lisboa, o setor em que a pessoa busca emprego, e o regime full-time ou part-time, e a modalidade, se é remoto, presencial ou misto. Por exemplo, se selecionarmos aqui o Distrito de Lisboa, o Conselho de Odivelas, aparece aqui, por exemplo, uma informação sobre mim. Nós temos então aqui o meu nome, o distrito, o conselho, o setor no qual eu busco emprego, que é tecnologias da informação, regime full-time e modalidade remota. E aqui embaixo temos aqui uma pequena descrição do candidato em questão, que é, no meu caso aqui, eu coloquei programador front-end, especialista em design de experiências user experience e user interface e em audiovisual. E ao clicarmos aqui, nós temos acesso. Um momento. Não sei se conseguem ver. Vou ter que partilhar isto aqui também. Vemos o botão do ver CV, mas depois. Mas depois vocês não conseguem ver aqui. Se calhar tens que partilhar outra janela. Sim, já estou aqui. Pronto. Ok. Temos aqui então. Isto aqui é um pouco mais difícil do que o Zoom. Pronto. A minha ideia é que a transmissão seja só. Valdemir, consegues falar um bocadinho melhor para o microfone? Voltando. Quer ser os teus fones. Os teus fones. Deixa-me lá ver. Bom, a minha ideia é que transformar a Talent não só numa mera plataforma de emprego, mas sobretudo numa plataforma de promoção da inclusão não iniciando aqui com pacientes com neurofibromatose, mas a minha ideia realmente é expandir isso para outras doenças raras e, quem sabe, até mesmo para, não só para Portugal, mas para outros países. Pois. Sim, e vais apresentar isto em breve. Eu gosto muito disso. Vais ter por isso aí mais assim engraçadinho, fazer os teus testes todos. Depois a RD, se calhar, quer uma coisa dessas lá para o nosso site digital. O edifício digital. O edifício digital. Nós tivemos uma reunião com. Como é que é o nome do senhor? Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves. Ele falou connosco sobre essa questão da edifício digital. Isso mesmo, mas faz todo o sentido. Ok, Vladimir? Oi, temos o som aberto, é para falar. Oi, já não está. Vladimir, acho isto muito. Vladimir, sem o ONU. Valdemir, desculpa, eu ouvi dizer Vladimir. Valdemir, eu acho que é muito bom. Este tipo de iniciativas devem ser, ou seja, se nós não conseguimos encontrar trabalho, podemos fazer o nosso, por que não? Se temos capacidade para isso e vontade, por que não? Em relação a isto que estás a fazer, eu acho que, como estavas a dizer, podia ser aplicado a outras doenças raras. Acho que vai ser um sucesso no nosso site, se Deus quiser, se o Paulo quiser. A direção. Acho que faz todo o sentido. Porque às vezes há pessoas que procuram realmente talentos raros e procuram pessoas raras para fazer coisas diferentes e diferenciadoras e que pode fazer aqui. Nós temos muitas empresas como aquelas que a Sofia apanhou, que são realmente muito más, mas também temos outras que valorizam muito, muito a capacidade, a resistência, a resiliência. E vocês, e pessoas com doença rara ou com qualquer incapacidade, demonstram ser muito mais resilientes, têm uma capacidade de estrutura de trabalho muito superior quando queremos muito uma coisa. Eu acho que faz todo o sentido e parabéns pela iniciativa. Muito bom. Muito obrigado. E gostas do nome, Palmira? Para já está assim, mas depois se calhar... Tens que fazer outra.
Tem que se pôr em honrar em qualquer coisa. Mas sim. O nome, por enquanto, enquanto ele é focado no paciente do NF, vamos mantê-lo, mas assim, há 6 sugestões. Mas podia ser Talent RD. Muita coisa. Temos aqui muito para fazer. Mas se calhar temos que nos ir embora que esta gente serve que nem dormir. Pois é, já é quase meia-noite, meu Deus. Pronto, Valdemir, achas que terminaste? Terminaste, Valdemir? Oi, podes... Acho que não conseguimos ouvir, Valdemir. Ele já tirou a apresentação. Ainda bem que gostaram. Eu desliguei o microfone 5. Mas sim, está isso bem. Ok, fantástico, parabéns. Acho que está no bom caminho. Agora temos que preencher aí os currículos, não é? Temos que pôr aí mais currículos. Já tiveste mais ofertas de currículos para essa plataforma? Por enquanto ainda não. Ok. Temos que fazer um teste com dados reais. Sim. Eu acho que depois da apresentação em Barcelona temos que começar a trabalhar nisso. Está bem, combinado. Temos que começar a trabalhar primeiro em complementar a plataforma, que ainda há algumas coisas que acho que ainda podem melhorar, que eu já estou a trabalhar nelas. Depois também tratar um pouco dessa questão da proteção de dados aqui com a Joana. Certo. E depois, assim, a minha meta é pelo menos até o verão, ou pelo menos até setembro, já temos aqui, já começamos já a divulgar. Está bem, combinado. Uma plataforma para dentro aqui da comunidade da NF em Portugal. Vamos conseguir fazer uma coisa gira, sim, senhora. Obrigada. Mais alguma questão para finalizar? A última questão? Não? Então, resta-me agradecer. Elis, só uma coisa, eu acho que também podíamos partilhar aqui o link para o nosso inquérito, que está agora a correr sobre a empregabilidade. Sim, tens aí à mão? Tenho aqui, sim, vou partilhar. Então, sim, para divulgar. É um inquérito que nós, a Associação APNF, está aberta, este inquérito, e trata mesmo de perceber qual é a situação de emprego das pessoas que têm a patologia e se têm emprego, se já sofreram algum tipo de depressão ou não, ou ao contrário, ou se são muito bem acompanhadas e bem recebidas. Enfim, é um inquérito um bocadinho longo, mas que nos vai dar um retrato do que a nossa comunidade atualmente tem e precisa, se calhar. E a ideia também é o Valdemir tratar estes dados e conseguir demonstrar estes dados em vários contextos, em várias ocasiões, e depois com este material a APNF organizar-se e tentar ajudar as pessoas da comunidade o melhor possível. Dizer também que o inquérito é anónimo, portanto poderão responder, nós não saberemos quem respondeu o quê, mas que vai ser bastante útil para medidas futuras que possamos tomar nesta área. Isto é uma experiência, depois podemos melhorar, replicar com outras patologias na RD Portugal. Depois falamos, Palmira, temos que ver o que é que tu achas também deste inquérito que nós desenhámos com a ajuda aqui da Joana, com o Valdemir, com a Joana, e parece-nos bastante completo, mas claro, só depois quando tratarmos os dados é que se calhar vemos as dificuldades da pergunta. Não deixamos para trabalhar dados. Não, mas podes abrir, ver e dar a tua opinião depois. Claro que sim, já abri, já está aqui guardadinho para responder amanhã. Exato. Tranquilas. Tem que ser, temos que trabalhar, e tudo o que é para trabalhar está tudo muito bem. Vamos embora, para a frente. Exato. Fantástico. Pronto, é isso. Muito obrigada pela vossa presença. Foi atribulado, mas foi muito bom. Foi um gosto. Foi um gosto. Isto estava cá tudo contra isto, mas a coisa fez-se. Pois, fez.
Isto ficou gravado e assim que possível vamos deixar na plataforma e divulgar.